Tem coisa melhor no mundo dos esportes do que um bom GP de MMA? As zebras, os intrigantes duelos que se formam naturalmente no passar das rodadas, o fim dramático com o único sobrevivente, seja um GP de uma noite ou ao longo de um ano, não tem nada igual ao bom e velho torneio, e os melhores são sempre aqueles que terminam com um vencedor surpreendente, e é por isso que no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada em 10 torneios de alto nível que terminaram com vencedores que desafiaram todas as probabilidades e saíram campeões mesmo quando ninguém botava fé neles. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão os 10 campeões de GP mais inesperados da história da MMA. Número 10, o Yukiya Minoa. O GP Super Hulk do Dream em 2009, que maravilha! Ele foi tipo o Jake Paul dos torneios de MMA, uma zona completa, uma bizarrice, um absurdo puro e simples. Bob Sapp, Hong Man-choi, John North, José Canseco, sim, o José Canseco do beisebol. Como ignorar essa maravilha? Teve ainda o Sokujo, Mark Hunt e o pobre coitado do Gegard Mousasi que se meteu num circo, e é óbvio que um GP no Japão teria a presença de Yukiya Minoa. Embora tivesse um cartel de 41-38 no MMA antes do torneio, Minoa era uma figura querida do MMA japonês por mandar bem contra adversários enormes como Zuluzinho, Butterbean e Giant Silva. Ele também nunca mostrou medo contra lutadores de elite como Rampage, Vanderlei e Crocop. É verdade que ele não venceu nenhum deles, mas pelo menos ele teve culhão suficiente para entrar no ringue. Minoa começou bem no GP Super Hulk, finalizando Bob Sapp no pé em pouco mais de um minuto. José Canseco não avançou para surpresa de ninguém, então Yukiya matou outro gigante que era Hong Man-choi, também pelos pés. O outro lado do GP foi um pouco mais doido. Gegard Mousasi finalizou Mark Hunt, mas foi eliminado do torneio devido a uma lesão. Eu acho que essa lesão dele foi constrangimento por ter entrado nesse circo. O terceiro gigante do torneio, Ian Norte, foi nocauteado por Sokujo na primeira rodada. Como o Mousasi desistiu, Bob Sapp voltou só para perder nas semifinais, formando a improvável final entre Minoa e Sokujo. O grande azarão da parada quando o GP foi anunciado, Minoa conquistou a maior vitória de sua carreira logo no maior palco, o Main Event do Dynamite 2009 diante de 45 mil fãs na Saitama Super Arena. E foi com um nocaute no terceiro round sobre um especialista em finalizações para fazer seu nome no MMA japonês. Número 9, Emmanuel Newton. Sempre que alguém menciona a equipe olímpica de hóquei dos Estados Unidos de 1980 que ganhou ouro no Lake Placid, é claro que eles discutem o milagre do gelo, a incrível vitória sobre a imbatível União Soviética. Você acredita em milagres? Provavelmente a narração mais icônica dos esportes dos Estados Unidos. Esse momento fez a carreira de Al Michaels. Mas o que ninguém fala é que a equipe dos Estados Unidos não ganhou o ouro naquela noite. Eles tiveram que vencer o time da Finlândia alguns dias depois para realmente ganhar o torneio. O milagre de Emmanuel Newton no gelo aconteceu nas semifinais do torneio dos meio pesados da oitava temporada do Bellator. Newton foi escalado para enfrentar King Molawau, ex-campeão meio pesado do Strikeforce que só havia perdido uma vez na carreira. Todo mundo esperava que King Mo fosse enfileirar geral naquele torneio, afinal ele tinha acabado de ganhar de Gegard Mousasi, ele era amplo favorito nas casas de apostas e ninguém acreditava que Emmanuel pudesse sobreviver, o que dirá vencer. Mas foi aí que o inacreditável aconteceu, o soco rodado mais perfeito e bem colocado da história da MMA. King Mo congelou como um DVD arranhado e caiu a 3 minutos do primeiro round, uma das maiores zebras da história do Bellator. Pra sorte de Newton, a Finlândia dele era Mikhail Zayates e o conto de fadas não terminou aí. Emmanuel derrotou King Mo pela segunda vez e reinou como campeão dos meio pesados do Bellator por um tempo. Número 8, Kazushi Sakuraba. Kingdom Pro Wrestling, a segunda divisão da UWFI, fundada pelo Nobuhiko Takada, estava meio mal das pernas no ano de 1997. O evento girava em torno de um estilo realista de pro wrestling, mas o problema é que o MMA estava começando a decolar no país, então as pessoas só davam atenção às lutas reais de verdade mesmo. Para fortalecer a marca, Takada enviou Hiromitsu Kanehara e Yoji Anjo como seus representantes no torneio do Ultimate Japan. Kanehara se machucou pouco antes do evento, com a vaga caindo no colo de Kazushi Sakuraba. O torneio de 4 lutadores começou mal para Kingdom Pro Wrestling nas semifinais, com Tenki Abbott vencendo o Anjo na decisão, e Sakuraba, bem menor do que os seus rivais, se via em apuros contra Conan Silveira. Sakuraba tentou a queda na tentativa de escapar do sufoco, mas o árbitro Big John Macari pensou que ele tinha sido nocauteado. Foi o caos completo, mas eventualmente anularam o resultado. Abbott foi o único que se classificou para a final, mas como ele quebrou a mão na primeira luta, ele não tinha como continuar. O UFC decidiu colocar Sakuraba e Conan de novo na jaula para definir o campeão do torneio. Sakuraba conseguiu a vitória dessa vez finalizando com armlock no primeiro round, nada mal para um pro wrestler substituto de última hora que estava basicamente estreando no MMA. O Kingdom Pro Wrestling fechou as portas um ano depois, mas Sakuraba se tornaria uma lenda do MMA. Número 7, Tofik Musayev. Quando o Rising anunciou seu torneio dos pesos leves de 2019, o nome de Patrick Pitbull apareceu como grande favorito. Ele tinha o recorde de mais nocautes da história do Bellator, o maior número de lutas na divisão dos leves da organização e foi vice-campeão em 2 torneios por lá, tendo lutado contra os melhores dos melhores
melhores ao longo dos anos, como Michael Chandler e Ed Alvarez, e tendo vencido nomes como Josh Thompson, Ben Henderson e David Rickles. Pitbull passou por cima do veterano Kawahiri na primeira fase, nocauteando com uma joelhada voadora em pouco mais de um minuto para avançar para as semifinais. O ilustre desconhecido Tofik Musayev, que estava em uma sequência de 11 vitórias em eventos locais, corria por fora do outro lado do GP, passando por gente como Darren Cruikshank e Damian Brown. A conclusão do torneio veio no Réveillon de 2020, no Rising 20. O primeiro oponente de Musayev era o ex-UFC Johnny Case, nocauteado sem problemas em apenas 3 minutos, enquanto Pitbull destruía Luis Killer. Patrick era o favorito nas casas de apostas de 11-1 e provou que os odds estavam certos ao dizimar o jovem adversário em apenas 28 segundos. Musayev ainda era um grande azarão na final contra Pitbull, apesar das grandes performances no GP. Os dois travaram uma guerra incrível, mas ficou claro que Tofik estava levando a melhor diante do famoso brasileiro. Os 3 juízes deram a vitória para Musayev, dando mais uma medalha de prata em torneios para Patrick Pitbull. Número 6, Mirko Cro Cop. Mirko Cro Cop conseguiu emplacar uma de suas carreiras mais decepcionantes de todos os tempos no UFC. Considerado um dos maiores pesos pesados do mundo na época do Pride, o croata nunca rendeu de verdade no octógono, deixando lembranças ruins na memória dos fãs até se aposentar do nada depois de uma suspensão da usada por uso de GH, algo que ele admitiu o uso para se tratar de uma lesão. O detalhe é que ele nem chegou a testar positivo em um teste. Cro Cop então decidiu chutar o balde e lutar no Rising um ano depois do início da suspensão, ignorando a punição da usada. O cara tinha 42 anos e ele cagava pra esse troço de picogramas. Deixa o homem em paz, porra. O Rising, é claro, colocou o veterano peso pesado entre os 16 lutadores de um GP de peso absoluto. Vanderlei Silva e Shane Carvin estavam cotados para participar, além de Hiri Prohaska Furita e Amir Ali Akbari, campeão de wrestling. Quem seria o doido de apostar no coroa Cro Cop nesse páreo? Como Vanderlei não deu as caras, ele acabou substituído por King Mo, o segundo adversário de Cro Cop no torneio. Cro Cop nem precisou usar seus chutes mortais, bastou mesmo as mãos para nocautear King Mo e avançar para as semifinais, passando por cima do lutador de sumô Baruto. A gente vai ignorar um pouco o fato desse GP ter um quê de zona. O outro finalista era novato no MMA, mas Ali Akbari estava longe de ser uma carne assada e de nada adiantou. Cro Cop anotou um nocautaço em 2 minutos e deu um desfecho perfeito à sua lendária carreira, um final bem mais feliz que sua passagem pelo UFC. Número 5, Daniel Cormier. Scott Coker e Strikeforce deram um pontapé inicial no ano de 2011 com um anúncio bombástico, um GP de pesos pesados no melhor estilo Pride, com uma lista de qualidade entre os lutadores. Fedor Emelianenko faria companhia a Antônio Pezão, Alistair Overeem, Josh Barnett, Andrei Arlovski, Brett Rogers, Fabrício Verdun e Sergei Kharitonov. Até parece que o UFC não ficou com aquilo na mão com um torneio desses, né? E detalhe, eu nem mencionei o nome de Daniel Cormier. Ué, como assim? Esse tópico não é sobre o cara? Sim, mas o negócio é que o Cormier nem estava previsto para lutar no GP, já que ele não se sentia pronto para isso. Ele era 6-0 no MMA na época e já tinha sido campeão do King of the Cage. Além de toda a experiência no wrestling, mas ele ainda estava engatinhando no MMA, longe do nível de experiência dos outros no GP. Enquanto o torneio rolava, o Cormier ganhou de Devin Cole e Jeff Monson e foi alçado ao posto de reserva do torneio, caso alguém precisasse sair. E foi exatamente isso que aconteceu com Overeem, pulando para fora da luta contra Pezão por questões contratuais. Cormier entrou na vaga e chocou o mundo, nocauteando Pezão no primeiro round antes de tirar Josh Barnett para nada na final. Não demorou para os fãs apelidarem Cormier de Black Fedor. But it sounds cool, Daniel. It is pretty cool. I'll be honest with you, I don't want to seem too excited, but it is pretty cool. Saindo do completo desconhecido, a nova sensação do peso pesado em menos de um ano. Número 4, Mark Coleman. O GP absoluto do Pride de 2000 é uma história de superação e redenção. Mark Coleman, que tinha estourado no cenário do MMA como uma máquina aparentemente imparável com 2 títulos no UFC, estava passando por momentos difíceis no final dos anos 90. Primeiro, ele foi brutalmente nocauteado por Maurice Smith no UFC 14 para perder o cinturão, e depois ele caiu diante de Pete Williams, uma derrota que ninguém esperava antes de perder por pontos para Pedro Rizzo. Coleman estava no fundo do poço, chegando a entregar uma luta contra Nobuhiko Takada no Pride 5 só pela grana. Coleman só tinha uma vitória desde 1997, quando entrou no GP de 2000, e todos esperavam que ele fosse amassado pelo invicto Mark Kerr, um dos grandes favoritos da parada. Os dois ganharam suas primeiras lutas na primeira fase do torneio e chegaram à grande noite da final precisando de 3 vitórias para ser campeão. O card começou com uma grande surpresa com Kaz Furita eliminando Kerr. Coleman venceu as quartas de final e passou direto pela semifinal depois da equipe de Furita jogar a toalha no início da luta devido a lesões que ele sofreu na luta contra Mark Kerr. Coleman então estava a uma vitória da redenção, de ser o melhor do mundo novamente, mas teria que passar por Igor Vovchanchyn, um ucraniano pica das galáxias com um cartel de 42-2, invicto a 36 lutas em 5 anos. Mas Coleman mostrou que estava de volta, dominando o Igor do início ao fim, esmagando no chão e o castigando com joelhadas na cabeça, forçando Vovchanchyn a desistir. Que noite! Número 3, Maurício Shogun. Quando você olha para a lista de lutadores do GP dos Médios do Pride de 2005, você se dá conta de que só tinha pica das galáxias lutando ali. Sakuraba, Ricardo Arona, Kevin Randleman, Vanderlei Silva, Alistair Overeem, Vitor
Belfort, Dan Henderson, Rampage Jackson, Minotauro, Von Chen. Minha nossa, esse deve ter sido o maior torneio da história da MMA. E olha que eu deixei de fora o nome do GP, Maurício Shogun Rua. Se você chegar pra mim e dizer que olhou pra chave desse GP de 16 atletas na época e apontou Shogun como vencedor, eu sinto muito, mas você é um mentiroso da porra. Pra começo de conversa, Vanderlei Silva era o atual campeão e tava voando baixo, Shogun ainda teria que passar por Rampage Jackson na primeira fase. Todo mundo sabia que o Shogun era bom, mas ele era o novato da shootbox à sombra de Vandy. Ele chegou ao torneio com um cartel de 8-1, sendo 4 vitórias no Pride, mas contra atletas fora da elite da categoria. Os fãs ficaram surpresos quando o Shogun brutalizou Rampage na primeira rodada do torneio, derrotando o ex-desafiante ao título com violentas joelhadas e tiros de meta. Shogun então passaria por Minotauro antes de chegar à noite da final do torneio, onde precisaria de 2 vitórias em questão de horas. Vanderlei Silva acabou tropeçando diante de Ricardo Arona na semifinal, enquanto Shogun passava por cima de Overeem antes de vingar o amigo na grande final, deixando dúvida de quem era o melhor do mundo. Número 2, Steve Gannon. Você sabe que sua vitória num torneio é inesperada quando você simplesmente só aparece na final uma vez e olhe lá. Royce Gracie tinha vencido os 2 primeiros torneios do UFC e era o favorito para o terceiro, mas o Vale Tudo das Antigas sempre nos surpreendia com coisas estranhas em cima da hora. Todos esperavam um grande confronto entre Royce Gracie e Ken Shamrock nas finais. Para se ter uma ideia, o pôster do torneio tinha uma foto dos dois. Royce enfrentaria o gigantesco Kimo Leopoldo nas quartas. Royce venceu com uma chave de braço, mas lutar com 110 quilos em cima de você por 5 minutos cobra um preço. E o corner do brasileiro jogou a toalha antes da semifinal contra Harold Howard. Shamrock venceu suas 2 primeiras lutas, o que o colocaria na final, mas desistiu ao saber que Royce estava fora, dizendo que tinha machucado o joelho na primeira luta e não valia a pena correr o risco se o adversário não fosse Royce. Isso colocou Harold Howard, que basicamente não precisou lutar, na final contra Steven Gannon, que nem tinha lutado naquela noite. O lutador de ninjitsu venceu rápido, conquistando o torneio em menos de 90 segundos. Quem poderia imaginar, o UFC 3 tinha sido batizado de sonho americano e não consigo pensar em nada que represente mais o sonho americano que aparecer em cima da hora e ganhar o torneio sem nem suar. E Steve Gannon é uma lenda. Número 1, Royce Gracie. Por mais engraçada que seja a história de Gannon, uma lista de vencedores inesperados de torneios não poderia terminar sem uma menção à primeira grande zebra do esporte, Royce Gracie. E claro, sua lendária vitória no primeiro torneio do UFC. Grande parte do público provavelmente não tinha ideia do que ia acontecer quando aquele magricela de kimono apareceu em uma competição de brutamonte que incluía um lutador de sumô e um bando de strikers. Escolhido pela família exatamente por ser franzino, Royce tirou onda ao finalizar Archie Dimerson, que estava tão perdido que bateu sem nem ter uma finalização encaixada. Royce então pegou o musculoso Ken Shamrock na semifinal, mostrando que tamanho e força não são tudo. O brasileiro então finalizou Gerard Gordeau, que era um grande babaca que tinha arrancado o dente de um rival anterior com uma bicuda. Ele venceu um boxeador, um wrestler talentoso e um grandalhão, exatamente os perfis que o público americano imaginava que venceriam um torneio sem regras. Aquela foi a noite perfeita para o UFC, dando luz a toda uma geração de fãs de lutas, cativados pela família Gracie e pela sua arte suave. Aqueles velhos clichês que os filmes implantaram na mente do telespectador americano sobre quem venceria uma luta mudou para sempre, e aquele rapaz franzino de kimono foi o catalisador de toda essa mudança. É claro que o Royce seria o número 1 dessa lista. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.